Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nessa segunda-feira aí, dia 23 de dezembro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, galera, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo para vocês mais um corte, galera. Giro pelo futebol brasileiro, a gente para agora no Rio de Janeiro com as informações do Flamengo, que anunciou a saída de Davi Luiz. Valeu, pessoal. O Flamengo se despediu neste domingo do zagueiro Davi Luiz. Depois de 3 anos e meio, deixa o clube. O Flamengo informou que não vai renovar o contrato do defensor, que se encerra agora no dia 31 de dezembro. Já é uma decisão da nova diretoria que assume em janeiro. Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente, e o diretor técnico de futebol, o José Boto, o português, que chega ao Brasil no próximo dia 28, mas já toma as decisões em conjunto com Felipe Luiz e também o BAP, que dá o seu aval final ou não para todas essas decisões tomadas pelo departamento de futebol. Davi Luiz, como eu disse, 3 anos e meio de Flamengo, teve momentos marcantes, especialmente nas conquistas de 2 Copas do Brasil, a Libertadores de 2022, também um campeonato carioca nesta temporada de 2024. Então ele deixa o clube, o Flamengo agora pode ser que tenha que se reforçar um pouco mais na defesa, mas tem a prioridade de se reforçar para o ataque, por exemplo, depois da saída de Gabigol e com a lesão de Pedro. Mas para isso a diretoria nova que assume em janeiro, mas já empossada, ainda observa ali as finanças rubro-negras. O Flamengo tem muitas contas a pagar, Alcaraz, o Plata, também o Alexandro. Então o Flamengo ainda observa essa possibilidade, além, claro, do estádio que custou só o terreno 170 milhões de reais. Na tela pra gente, os números de Davi Luiz pelo Flamengo, fim da sua passagem pelo clube. São 4 temporadas no total, 132 jogos, 115 como titular, 76 minutos por jogo, 4 gols, 2 assistências e 4 títulos conquistados. Uma Libertadores, 2 vezes campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão carioca. Davi Luiz, que por vários fatores aí, como o Pedro pontua, né, amigos, o novo presidente do Flamengo já deixou logo na sua posse muito claro que é preciso enxugar a folha, que já trabalhava nisso, já tem também o seu novo diretor trabalhando e fazendo essa varredura até do que é o mercado também para reforços, mas acredito que também dentro dessa reformulação do elenco. Mas mesmo aos 37 anos ainda tem mercado por aqui. Já temos aí sendo ventilados alguns clubes como prováveis destinos para o Davi Luiz, e eu acho que é por aí mesmo. Aqui ele ainda tem por onde atuar, já se falou em Vasco, falaram outros nomes também, Pedro. A saída do Davi Luiz do Flamengo depois de 4 temporadas. Até o Fortaleza e é compreensível, né? Essa lista de clubes que deve surgir e deve aumentar nos próximos dias, porque você está falando de alguém de 37 anos, mas que te entregou mais de 130 jogos nas últimas temporadas, não estava encostado. Só que a gente está falando de um elenco que tem Fabrício Bruno, seleção brasileira, Léo Ortiz, seleção brasileira, Léo Pereira, que foi um dos protagonistas, pelo menos da linha defensiva, nos últimos tempos. E aí mostra também algo positivo para dentro da torcida, que não há muita celeuma de romper certos vínculos por identificação, por idade, por dar mais um ano de contrato, porque é bom de grupo. É uma decisão que eu acho que já estava no radar do Landim também, mas que o BAP, com o José Boto, já chega logo assinando, canetando em parceria com o Felipe Luiz. Então, esse novo grupo de comando do Departamento de Futebol já trabalhando. E no Flamengo isso foi uma questão em algum momento nas últimas temporadas, a dificuldade de se romper vínculos, de se encerrar ciclos de jogadores vitoriosos. Davi Luiz chega numa época ali que tinha alguma dificuldade, naquela Libertadores de 21, a final contra o Palmeiras, começa a acertar ali, confrontos contra o Barcelona de Guayaquil, dá um certo tempero ali, uma qualidade maior, mas aí também o tempo vai passando, gente vai chegando, foi importante para grupo, foi importante em alguns momentos dentro de campo, foi importante em disputa de pênalti de final de campeonato, acho que cumpriu o seu papel. Sabendo encerrar com respeito, fica bom para todo mundo, e algo que o Pedro pontua, você lembra, Glaucia? Liberar espaço na folha, porque o BAP bate muito na tecla que tem que se manter a austeridade desses últimos 12 anos de política do Flamengo, né? 2 mandatos do Bandeira, 2 do Landim,
não dá para fazer loucura. Tem muita conta aí para ser paga, né? Pedro Torre fala 170 de estádio, jogador foi contratado às pressas no meio do ano passado. Então, vai liberando o Gabriel, vai liberando o Davi Luiz, deve liberar mais gente de salário alto. Ninguém ganha pouco no Flamengo para você poder aportar em reforços que o time precisa. Um quarto nome de linha de defesa, não vai ser por isso que o Flamengo vai ficar mal servido por ali, mas cabe em muito time do Brasil ainda, Cláudio. E também não dá, né, André? Se você for se apegar a isso, a história e a conquistas nesse elenco ainda do Flamengo, você não pode se apegar ao afeto, a esse emocional, vamos colocar dessa forma, né? Sim. Porque há muita gente que criou a história ali, campeoníssimo, como a gente viu aí no currículo do Davi. Então é preciso também pensar esportivamente o quanto vem servindo. Já nessa reta final dele também, já não era um dos principais nomes ali da defesa. Sim, você tem razão. E o momento que o clube atravessa é o momento apropriado para mudanças no time, né? Então tem uma troca de comando técnico que é recente. O Felipe Luiz assumiu naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? No Maracanã. Depois que o Tite e a comissão técnica dele foram dispensados, sem saber se seria o treinador em 2025. Por quê? Porque haveria uma eleição no final do ano e também os resultados diriam muita coisa a respeito do que seria o futuro do Felipe Luiz como treinador do time principal. E ele fecha o ano de 2024 com o Flamengo, não só entregando o título da Copa do Brasil, mas um final de Campeonato Brasileiro de boas sensações para o torcedor, né, da porta do clube para dentro, a ponto do novo presidente ter dito apenas dias antes da eleição, que ele, Felipe, seria o treinador para 25. E aí, é óbvio que de uma temporada para outra, as decisões são tomadas e os elencos passam por transformações. Então, um novo presidente, um técnico confirmado para mais uma temporada, mudanças vão acontecer e alguém com a carreira do Davi Luiz entende perfeitamente esse tipo de coisa. Eu tenho curiosidade para saber qual vai ser o próximo passo dele. Ninguém chega na idade dele jogando futebol com o seu corpo em ordem, produzindo e se comprometendo da forma como ele sempre fez, se não for um profissional no sentido literal da palavra. Ele é um profissional do futebol e eu imagino que o telefone dos representantes dele está vibrando nessa época do ano, porque não toca muito, né? No silencioso, nesse fim de ano é mais comum. Ô Pedro, e para a gente arrematar, o que já fica muito à marca essa assinatura dessa nova gestão é o José Botto já ter participado dessa primeira atitude, né? Dele ter comunicado ao Davi Luiz, dele ter feito esse anúncio para o jogador dessa saída, já mostrando também o que deve ser esse trabalho dele dentro da nova gestão do Flamengo. E se tratando de Flamengo, não ser um post na rede social de madrugada, que o jogador fica sabendo pela rede social quando acorda, já é uma evolução, mas acho que também é muito interessante você perceber que tem um novo diretor que ainda não tem a caneta, que é o Botto, tem um novo presidente que ainda não tem a caneta, porque foi empossado, mas só pega a caneta na virada do ano, que é o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e trabalhando conjuntamente com o Felipe Luiz. É interessante entender que isso está acontecendo. Dado todo o clima bélico da eleição presidencial do Flamengo, e a Glaucia sabe muito bem, conduziu aqui aquele debate entre os presidenciáveis, eu acho que havia uma certa desconfiança sobre como seria essa transição. Se alguém ia segurar a caneta, não ia deixar fazer nada, se não ia dar a chave do CT. Então, parece que a coisa está caminhando. Ficou um pouco para trás aquela questão da troca, aquele tiroteio de acusações para lá, para cá, você faz isso, você faz aquilo. O BAP se preocupou, tão logo assumiu, tão logo tomou posse em falar quem era o diretor. O diretor já se desligou do seu clube croata, já está tocando esse planejamento junto com o Felipe Luiz. Tudo tem o dedo do Felipe Luiz, que já conhece, de quem está chegando. E com o poder do novo presidente, que se não tem a caneta, já começa a andar. O Flamengo postar isso de forma institucional na sua rede social é um bom indicativo para o torcedor que, assim, apesar da rixa política Landim-BAP, apesar desse hiato aí de não ter a caneta do BAP, o planejamento está sendo feito. Vamos para São Paulo agora. É difícil mudar de status, Alex, para o jogador? Por exemplo, o Adriel está voltando ao Lyon, antes ele tinha um status. Ele consegue retornar com outro status depois desses bons jogos feitos no final da temporada brasileira pelo Botafogo? Ou quando ele chega lá, as coisas permanecem como eram antes dele ter da saída? É sempre muito difícil falar se vai seguir, o que vai mudar. Se é pra... Vai ser um deboche na terra do tio Sam. Galera, a situação é a seguinte. Domingo, antes do Natal, agitado, e o Flamengo acaba de divulgar a informação que é essa aqui, ó.
vou compartilhar com vocês. Está no Instagram do Clube de Regatas do Flamengo. Vejam, nos despedimos hoje de Davi Luiz e agradecemos por todos os títulos que nos ajudou a conquistar. Bicampeão da Copa do Brasil 22-24, Libertadores 22, Carioca 2024. Portanto, Davi Luiz não vai continuar no Flamengo. E a gente já ouve os comentários. E aí? Pô, merecia mais um tempo. Tá certa a diretoria do Flamengo. Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário aqui, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, compartilhe e dê aquele like. Eu vou dizer o que eu acho. Essa é já uma primeira manifestação do trabalho de José Botto no Flamengo. E é uma sinalização que há muito tempo o Flamengo vinha sendo criticado por não ter. Na gestão do Marcos Braz, como vice de futebol, muitas vezes ouvimos os seguintes comentários. O Flamengo está sendo muito paternalista, está esticando contratos de jogadores por causa da amizade, por causa do vínculo, da importância histórica. O Flamengo tem que saber encerrar ciclos. Pois bem, o José Botto dá uma demonstração disso aí. O Davi Luiz era um promissor zagueiro do Vitória, lá na Bahia, quando foi levado para o Benfica de Portugal. Por quem? José Botto. Foi ele quem descobriu o Davi Luiz e levou para lá no final da primeira década deste século. E depois o Davi construiu a sua carreira brilhante lá fora. Ou seja, existe um vínculo profissional e até mesmo um vínculo de gratidão, um vínculo de amizade entre o Botto e o Davi Luiz. Isso poderia pesar na hora do Botto fazer uma avaliação. Pô, eu gosto muito desse rapaz, eu trouxe ele para o Benfica, ele é muito experiente, ele é um grande profissional, ele é um cara do bem. Eu acho que eu vou mantê-lo. Não. A sinalização é de profissionalismo mesmo, como o BAP tem falado todas as vezes em que foi perguntado sobre como ele quer gerir o Flamengo. A avaliação foi a seguinte: o Davi Luiz já é um zagueiro que vai caminhando para o final da sua carreira e ele, ao longo da temporada, deu sinais em alguns momentos de que realmente já estava ficando pesado para ele, que ele não estava mais conseguindo acompanhar, de vez em quando ele entrava bem, mas quando tinha uma sequência maior de jogos, ele tinha problemas e acabava comprometendo. Davi Luiz foi um grande zagueiro, mas para o nível de exigência deste momento que o Flamengo quer implementar, ele não cabe mais. Simples assim. Essa foi a avaliação. E eu acho, sinceramente, que a diretoria agiu com correção. Muito se fala do lado humano do Davi Luiz, que isso aí tem que ser ressaltado. Que você pode reparar que todos os jogadores que trabalham com o Davi Luiz, o Rodinei fez uma postagem, os mais jovens sempre falam do Davi, os colegas de trabalho, todo mundo destaca o ser humano Davi Luiz. Ele é uma pessoa espetacular. É um cara que realmente ajuda os outros e procura melhorar as pessoas. É uma figura rara, eu diria, nesse mundo de hoje. Então, o Davi, ele é muito querido. O ambiente que ele proporciona é muito bom. Mas, gente, estamos falando de um time de futebol, de um rendimento de jogador em campo. Então, isso é o que tem que pesar. E foi isso que pesou. O lado humano, o lado profissional do Davi Luiz, claro, isso tudo é muito importante, mas não para ele exercer, nesse momento, uma função de jogador de futebol do Flamengo. Ele pode até vir a ajudar numa outra função fora de campo. Por exemplo, eu acho que o Davi Luiz se encaixaria perfeitamente numa comissão técnica. Ele seria brilhante fazendo esse trabalho
de vestiário, ajudando ali o Felipe Luiz, mas isso não está nos planos. O que consta, o que quer o Flamengo e a sua diretoria? Jogadores que estejam aptos a dar o máximo e render 100% dentro de um nível de exigência total. E nesse momento, infelizmente, o Davi Luiz não consegue mais isso. Então eu acho que acertadamente a diretoria do Flamengo agiu e não renovou o contrato com o Davi, que entra para a história do clube. Obviamente que ele tem mercado, propostas aparecerão, ele seguirá a sua carreira, mas numa análise criteriosa e profissional, o Flamengo entende, através do José Boto, seu diretor esportivo, repito, o cara que tirou o Davi do Vitória e levou para o Benfica, que o Davi não dá mais. Marca de 1 milhão de seguidores lá no Twitter. Quem tem essa rede social sabe como é difícil chegar a esse número tão expressivo por lá. Fruto de muito trabalho, é claro, sem falsa modéstia. Eu trabalho bastante, trabalho muito, mas sem o Deus que me dá todo dia força, ânimo, saúde para correr atrás, e sem a ajuda dos meus amigos, familiares, eu jamais conseguiria, e obviamente sem a ajuda de vocês também eu jamais iria conseguir. Então, meu muito obrigado a quem acompanha e gosta do meu trabalho de maneira diária, obrigado à minha família e obrigado também a Deus, porque, repito, é Ele que me dá saúde, perseverança, força de vontade para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos diariamente. Vamos para as informações. Informação sobre o Palmeiras. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o Palmeiras está tentando a contratação de Andrés Pereira. Aquele Andrés Pereira que passou aqui pelo Flamengo, que inclusive é protagonista da maior falha da história do Flamengo naquela final da Libertadores. Eu sei que ele não quis fazer aquilo, eu sei que ele era o melhor em campo, mas ele fez, e isso não pode ser esquecido. E agora o Palmeiras tenta a contratação desse jogador junto ao Fulham, e o Palmeiras promete vir forte em 2025. Está tentando o Andrés Pereira, já contratou o atacante uruguaio Facundo Torres, gastando pelo menos 72 milhões de reais. O Paulinho do Atlético Mineiro também estão contratando por 18 milhões de euros, quase 120 milhões de reais, e mais 2 jogadores, Patrick do Sub-20 e Gabriel Menino. Então o Palmeiras promete vir forte para essa temporada, e hoje eu considero o Palmeiras o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro. E por falar em Flamengo, mudança no planejamento. Com a mudança da gestão, a antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, estava prevendo ficar na pré-temporada nos Estados Unidos por 2 semanas. E o Landim já avisou que vai diminuir esse tempo por lá, e segundo apuramos, pode ficar até 9 dias por lá. Então, seria ali em torno do dia 19, quem sabe, enfim, não tem um tempo certo, mas a ideia, e isso precisa ser ressaltado, tá? A mudança desse planejamento acontece por várias razões, não é porque o BAP quer atrapalhar a vida do Landim, não é isso, ou porque achava a escolha do Landim ruim. Na verdade, essa nova gestão está preocupada com caixa, com dinheiro do clube, e a diretoria do BAP, junto com seus pares ali, vê a alta do dólar. Hoje o dólar está batendo aí 6,14, 6,20, enfim, um dólar extremamente alto, e isso seria um empecilho para ficar lá nos Estados Unidos após o amistoso contra o São Paulo, e com isso eles querem voltar ao futebol brasileiro o quanto antes. Então, assim, a ideia é que fique pelo menos ali uma semana, 7 dias, no máximo 9 dias, e aí eles retornam ao Brasil. E o jogo contra o Volta Redonda, que seria disputado fora do Rio de Janeiro pela 5ª rodada do Campeonato Carioca lá em Manaus, não será mais. Isso não é por conta da parte de finanças, é mais pelo mérito esportivo, porque eles entendem que esse jogo é muito próximo à Supercopa do Brasil, que será contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, e eles querem focar nessa partida que é extremamente importante. Além de ser um título e ter também uma boa premiação em apenas um jogo, ainda é o rival Botafogo, que promete vir forte também em 2025. Então o Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, vai iniciar a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a cerca ali de 2 horas de Orlando. E os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida. Então fica aí a informação para vocês que moram
nos Estados Unidos, na Flórida, enfim, ou perto dali, para vocês se organizarem, beleza? Informação aqui sobre o Pulgar. Já falei para vocês que o Pulgar não quer renovar com o Flamengo, questões pessoais, questões familiares, não quer mais ficar no futebol brasileiro. Óbvio que vai ser uma situação extremamente difícil para o Flamengo tratar, porque ele ainda tem contrato até dezembro de 2025. O Flamengo não vai liberar de graça, obviamente, e depende aí de um clube chegar aqui no Flamengo e fazer uma proposta que agrade ao Flamengo. Segundo o site Coluna do Fla, o Colo-Colo do Chile sondou a situação do volante. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, a gente tem uma informação de bastidores. A relação do Flamengo com o Nova Iguaçu, clube aqui do Rio de Janeiro, de menor investimento, na gestão Rodolfo Landim estava rompida. Tanto é que a diretoria do Nova Iguaçu havia parado de fazer negociação com o Flamengo envolvendo jogadores da base, categoria de base, aqueles jogadores que o Flamengo se interessava, o Nova Iguaçu vetava na hora. Um dos motivos, segundo apurei com o presidente do Nova Iguaçu, foi que Landim, em acordo com o presidente do Nova Iguaçu, prometeu repassar metade da renda da final do Carioca, caso o Nova Iguaçu passasse do Vasco na semifinal. A equipe do Nova Iguaçu passou do Vasco e a promessa de Landim com o Nova Iguaçu não foi cumprida. Agora, com a nova gestão do BAP, a relação voltará a ser próxima e a parceria envolvendo jogadores da categoria de base, o que sempre deu bons frutos ao Fla, voltará a acontecer. BAP já está ciente e se movimenta nos bastidores. Gente, parece bobagem isso aqui, mas o Flamengo vendeu vários jogadores após essa parceria, que se destacava na categoria de base do Nova Iguaçu, chegava para a categoria de base do Flamengo e o jogador ia, evoluía, se destacava e o Flamengo vendia. Isso ajudava demais o Flamengo. Então acho uma boa o BAP se movimentar sim para tentar voltar a ter boas relações com o Nova Iguaçu e outros clubes aí de menor investimento. E por falar em categoria de base, o José Boto já teve a sua primeira tarefa como dirigente do Flamengo. O dirigente não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Fla, para a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano. O jogador será utilizado nesse início de temporada no elenco profissional. Tá certo, o José Boto, acho que é um acerto sim, não tem que ficar liberando. Ah, liberou outro zagueiro, o Ítalo. De repente era um acordo com o empresário, ou porque de fato o Flamengo entendeu que seria melhor para o Flamengo ele ir para lá. Então, mas está certo, eu não sou a favor de liberar sempre não, pelo contrário, a forma como a seleção brasileira trata os jogadores dos clubes, a gente sabe como é que funciona. Infelizmente aconteceu essa lesão do Pedro, por exemplo, que foi com a seleção brasileira, e o Flamengo foi o maior prejudicado financeiramente e tecnicamente falando. E por falar em zagueiro, Boca Juniors está de olho no zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Segundo o site argentino TYC Sports, o Boca Juniors quer a contratação de Léo Pereira. Enfim, isso foi uma notícia que saiu lá. Eu fui apurar com o empresário do jogador e não procede, pelo menos, o contato feito até agora. Não teve isso. O Boca Juniors pode ter interesse, o que eu não duvido, tá? Não duvido. Léo Pereira é bom jogador. Se destacou no Flamengo, titular do Flamengo. Não seria nenhum absurdo o Boca Juniors se interessar por ele. Então, enfim, fica a informação que no lado do empresário garante que não teve nenhum contato até o momento. E o Flamengo também tem reforço para o marketing. Roberto Trinas, que se destacou como diretor de marketing no Palmeiras, está sendo contratado pelo Flamengo para fazer parte da diretoria na gestão de BAP. O convite foi feito pelo VP de Comunicação e Marketing do Fla, Ricardo Henricham, e Trinas topou, o Roberto Trinas topou. Para quem não conhece o Roberto Trinas, ele comandou o projeto de sócio-torcedor do Verdão, quando o clube registrou mais de 100 mil adimplentes no programa Avante. O Roberto Trinas trabalhou lá no Palmeiras mais de 5 anos, então saiu já na gestão de Leila Pereira, mas se destacou bastante lá, e pelo que eu peguei de informação sobre esse profissional lá no lado da galera que cobra ali o dia a dia do Palmeiras, todo mundo elogiando bastante, falando que o Flamengo está contratando um grande profissional para ser parte ali do marketing. Provavelmente vai ser diretor de marketing também no Flamengo, tá? E para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo sim monitora, tem o nome de Roberto Firmino em pauta, não tem negociação em andamento. É um nome que a nova diretoria do Flamengo avalia para possível negociação. Não está descartado. É diferente, por exemplo, Richarlison. O Flamengo nem avaliou.
Roger Guedes, o Flamengo nem avaliou. Roberto Firmino, o Flamengo avalia. A nova gestão avalia. Tem ali, ó, o scout levantou os dados, beleza, é um nome que agrada, sim. E ele tem contrato, ele está hoje no mundo árabe, tá? No Al Ahly, ele tem contrato lá até 2026. Então é um jogador, sim, que o Flamengo avalia. Ele está hoje com 33 anos. É um nome que está sendo avaliado, analisado, tá? Não é negociação em andamento, que isso fique bem claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Sai nação, ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí, né, conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e mais amado do Brasil. A gente viu algumas notícias aí do Flamengo, né? O Flamengo está se movimentando aí no mercado da bola. E oficial aí, Davi Luiz aí rescindiu, na verdade não rescindiu, né? O Flamengo não renovou o contrato aí com o atleta, que deixa o clube aí de forma oficial. Deixa aquele like e se inscreva no nosso canal, nação.